Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a esta casa, que foi tão cuidadinha pela espiritualidade superior para nos receber hoje. Desde a hora que entramos por aquela porta, as entidades que cuidam, desta casa já nos recebem, já nos analisam e veem as nossas necessidades. E na hora do passe, essa necessidade já é transmitida para nós. Na hora da nossa água, ela também é ofertada para nós, Tudo isso a gente não vê, mas acontece, e muito. Então vamos fechando os nossos olhos físicos, agradecendo a toda essa espiritualidade por tanto amor, por tanto carinho. Agradecendo a Deus, nosso Pai, por estarmos aqui, Senhor, nessa estrada, às vezes tão difícil, mas com todo esse carinho, com todo esse cuidado, vamos adquirindo as forças necessárias para continuarmos e continuarmos cada dia melhores. Rogamos, Senhor, a Ti, que possamos a cada dia nos tornarmos pessoas melhores e assim, passando isso a todos à nossa volta. Muito obrigada a todos. Graças a Deus. Bom, gente, boa noite então a todos. Nessa terça de carnaval. E um pouquinho antes de vir para cá, eu estava ouvindo um videozinho curto, do Haroldo, que ele estava falando exatamente sobre o carnaval, e ele falava que, ele nos lembra na realidade, que o Espiritismo ele é uma doutrina que não nos proíbe nada, e é interessante isso, porque assim, é diferente de outras crenças, e cada qual com a sua necessidade, lógico, mas assim, o Espiritismo ele apenas nos deixa conscientes da necessidade de fazermos escolhas que nos fazem bem. Então ele nos deixa livres para isso. E aí ele lembra de uma frase que é do Honório Abreu, que diz que o Espiritismo ele não proíbe nada, mas ele espera tudo de nós. Então assim, ao mesmo tempo que ele não causa uma proibição, ele espera que a gente tenha um movimento de querer ser melhor. E então, olhando para todo o nosso mundo, a nossa atualidade, a gente vai observando que como que a nossa sociedade está adoecida, de várias formas diferentes de adoecimentos. Basicamente, hoje, o ser humano ele tem vivido com uma intenção quase que exclusiva de satisfazer os próprios desejos e atender às suas próprias necessidades. Então assim, a gente vê que a nossa esfera hoje, nessa psicosfera, e aí o carnaval intensifica isso, é como se fosse uma busca constante do ser humano de querer se satisfazer. E aí a gente lembra do hedonismo, que é uma doutrina filosófica que reduz o sentido da vida humana à busca exclusiva pelo prazer. Mas ainda, embora seja uma doutrina bem antiga, a gente vê como hoje em dia ela é tão atual. E aí quando a gente alia a essa questão do hedonismo com o constante desinteresse que o ser humano tem tido de desenvolver valores e de princípios morais, a gente percebe que surge a sociedade adoecida, sem saber muito bem o que fazer com o tempo que está aqui encarnado, e apenas vive. Lucilena Galvão, ela brinca, ela fala que uma ameba, ela tem apenas a função de sobreviver e reproduzir. E ela fala que muitos humanos vivem assim. Ela fala, se é triste, é como se fosse uma ameba VIP, ela brinca, Assim, um pouquinho mais evoluída, mas assim, ela fala, como que pode? Uma vida, às vezes, a gente está falando aí de 80, 90, 100 anos,
né? De pessoas que vivem exclusivamente para interesses tão pequenos, né? E claro, né, que diante desse contexto, né, todas as formas possíveis de adoecimento vão ganhar campo, vão ganhar um corpo dentro dos psiquismos tão frágeis nossos individuais. E por que isso acontece, né? Tudo na natureza segue uma programação. Se a gente for pensar, até a gente que é imperfeito e cria coisas, né? As coisas que nós criamos têm um propósito, né? As coisas que nós criamos também seguem uma programação. E a natureza, que é muito mais sábia, então, tudo que faz parte dela, existe um propósito, existe um porquê, uma programação para aquilo, né? E tudo aquilo que foge da programação apresenta defeito. Então, se o meu celular, que é programado para fazer uma ligação, ele não liga, meu celular está com defeito, né? Então, se eu quero entrar na internet e ele não entra, ele está com algum tipo de defeito, entende? Então, se a programação do espírito, ela existe por uma razão e por um propósito, e por alguma razão eu escolho não seguir esta programação, eu vou ter um adoecimento, né? E aí que a gente pode pensar que a natureza do espírito, né, a nossa programação, ela é feita para amar, né? Quando a gente vê no Evangelho que nós somos imagem e semelhança de Deus, Deus é amor. Então a nossa programação é para ser amor, né? Conforme o Evangelho, o amor, né, ele pode ser considerado como a virtude que engloba todas as outras virtudes. Então, do mesmo jeito, né, que esse aglomerado de células compõe esse corpo que vocês estão vendo, se a gente juntasse todas as virtudes, a gente teria o amor, né? Então, né, nós humanos, né, somos uma espécie bem diferente das outras espécies que existem na natureza, né? Os animais, por exemplo, eles possuem uma inteligência prática. Então, por exemplo, todo animal, né, ou praticamente quase todos, né, eles são capazes de resolver problemas, né? Então a gente vê desde um jogo de barro, né, a gente vê às vezes macacos, né, os bonobos que desenvolvem ferramentas, né, ou seja, até cachorros, né, que dão um jeitinho de pegar a ração, o gato que dá um jeito de abrir a porta para entrar, ou seja, o animal ele tem uma inteligência prática para resolver problemas. Ele é capaz de tomar decisões. Ele é capaz até de compreender dentro da pequena sociedade em que ele vive qual é a função dele e a hierarquia em que ele está. Quando a gente pensa, por exemplo, as leoas dentro de uma alcateia, cada uma delas sabe exatamente o que tem que fazer. Os animais eles são capazes de se adaptar ao meio, né, para satisfazer as necessidades. E eles não só produzem ferramentas, como eles aprimoram ferramentas, né? E as outras espécies vão aprendendo com aqueles que desenvolveram as ferramentas a fazer o mesmo processo para facilitar a vida deles. Então a gente vê que dentro da esfera animal existe bastante inteligência, né? Até o peixinho que fica em cima lá do tubarão, né, limpando, ou seja, há uma troca, né? Só que é uma inteligência prática, né? Só que nós, espíritos, né, humanos, a gente também tem essa inteligência prática, só que a gente tem um tipo de inteligência que os animais não têm, que é a inteligência conceitual e abstrata, né? E também a gente tem a noção de tempo, graças a essa inteligência conceitual e abstrata. Então, por esse tipo de inteligência, nós somos capazes de desenvolver uma linguagem extremamente rica em significados, né? E que deixa a nossa capacidade de pensar muito mais complexas. Então essa é uma das grandes diferenças, né? Nós somos capazes de visualizar o futuro, de compreender, né, coisas que não são palpáveis, né? A gente tem uma consciência de tempo, de vida, de morte, né? E nós somos capazes de construir conceitos morais que vão nortear, né, dentro da gente, vão reger as nossas capacidades de tomar decisões, de escolher as coisas, né? Esses conceitos morais vão nortear também os nossos desejos, os nossos sentimentos e os nossos comportamentos de uma forma geral. Então, por exemplo, um macaco ele não é capaz de refletir sobre justiça, né? E muito mais de colocar em prática aquilo que ele refletiu, criando leis dentro de um ambiente dos macacos. Não existe um código, né, ou seja, penal ou civil deles, entende? Ou seja, ele não consegue desconstruir esse tipo de coisa, né?
Um gato, ele não vai conseguir aprofundar um conceito de bondade e de fraternidade, né? Um cachorro, ele não vai desenvolver um comportamento visando o altruísmo ou um respeito coletivo à diversidade. Não tem esse tipo de coisa. Essas características são da inteligência abstrata que nós, espíritos, já desenvolvemos. E nós somos capazes de compreender esses significados. Então, quando a gente fala de justiça, bondade, fraternidade, né, altruísmo, cada um aqui tem um conceito interno. E são esses conceitos internos que vão nortear tudo aquilo que nós somos e tudo que nós fazemos. E o curioso, né, é que a gente aprende no Espiritismo que existe um propósito geral, né? Às vezes as pessoas perguntam, né, por que eu estou encarnado, né? O que eu tenho que fazer nesse planeta, por que eu estou aqui, né? O objetivo geral é um só, que é o mesmo para todo mundo. Todo mundo está aqui para evoluir, para amar. Ponto. Ou seja, a função básica de todo espírito é evolução. E evolução em quê? No desenvolver, que a gente vê na doutrina, né? Desenvolver a inteligência e desenvolver os valores, os atributos morais no espírito. É para isso que a gente está aqui. Por quê? O amor é o que engloba todas as virtudes. Então, conforme eu vou desenvolvendo cada uma delas, é que nem numa academia. Se eu fosse numa academia para treinar só, desenvolver a musculatura do meu braço direito, entende? Ia ficar torto o resto do corpo, porque só um braço está forte. Então, a gente tem que ir desenvolvendo todas as virtudes ao mesmo tempo. E quando essas virtudes estiverem bem desenvolvidas, bem alicerçadas no espírito, a gente pode dizer que o espírito ele é capaz de amar. Quando a gente pensa em Jesus, Jesus possuía todas as virtudes, muito bem estabelecidas, muito bem transformadas dentro dele. Por isso que ele era capaz de nos amar, é capaz de nos amar, né? Só que o curioso, e isso é uma coisa bem interessante, quando a gente vai tentar entender a origem do termo evoluir, a gente descobre que ela é uma palavra que vem do latim e que quer dizer evoluere, né, ou evoluere, não sei como fala, mas assim, quer dizer o quê? Para fora e girar e rolar. Ou seja, evoluir quer dizer girar, rolar para fora algo que já existe dentro. E é interessante pensar nisso, né? O Espiritismo ele nos ensina, né, que todo espírito que pertence a esse orbe, a esse planeta, encarnado ou desencarnado, todo mundo que está aqui dentro, ele está então com essa programação de rolar, girar para fora, conteúdos que já existem dentro, né? E por quê? Porque nós já temos a centelha divina e a nossa consciência está despertando para essa centelha divina. Quando a gente pega, por exemplo, na filosofia, né, Kant, ele dizia que o ser humano ele era bom por essência, a essência do ser humano era boa, né? Tanto que ele era considerado muito positivo por causa disso. Então ele acreditava no ser humano, ele achava que o ser humano ele era bom, a natureza dele era boa. Só que ele colocava o ser humano por alguma razão ainda muito pequena, ele se sujava e se empulhava demais. E por isso essa bondade, essas coisas boas, essas preciosidades não vinham à tona. E bate muito com esse conceito quando a gente começa a entender o Espiritismo associando com o nosso estado, a nossa atualidade. Então, dentro da nossa capacidade de espíritos, carregamos todas as virtudes. E o desafio no processo evolutivo é trazer esses conceitos para fora, ou seja, trazer do coração para a consciência. Por quê? A nossa programação é a de amar, e para amar a gente tem que ter as virtudes e os princípios morais. Então, olhando ao nosso redor, parece que o ser humano ele tem feito muita coisa, menos isso, né? O que é um pouco triste, né? Quando a gente prioriza o prazer acima de todas as coisas, o ser humano ele se afasta dessa programação inicial. E aí, como uma forma de alarme, de defesa, porque a gente está saindo do curso, a doença aparece para nos chamar a atenção, para que a gente volte ao caminho que deveria estar sendo seguido, né? O adoecimento ele gera dor, né? E essa dor ela vai se intensificar conforme a gente vai se afastando mais e mais dessa programação original, podendo então até a dor ficar extremamente insuportável. E o antídoto desse processo todo é o desenvolvimento das virtudes e dos princípios, porque são elas que nos colocam novamente no rumo da nossa programação inicial. Nesse vídeo que eu estava vendo do Haroldo hoje, ele estava falando, né, que o pensamento,
né, ele dizia assim, olha, está todo mundo no carnaval, né, ele até faz acho que ele gravou esse vídeo antes do carnaval, um pouquinho, uns dias antes, que ele faz até a menção de uma festividade, ele ainda brincou, não é nem carnaval e o pessoal já estava tudo bêbado caindo em cima do carro. Ele falou, agora que estamos no carnaval, imagina como que as coisas estão. E aí ele chama atenção, ele fala o seguinte, né, pega Emmanuel e diz, olha, todo pensamento, toda imagem mental, ou melhor, todo pensamento de certa forma cria uma imagem na cabeça. Né? Quando a gente está pensando alguma coisa, a gente cria uma historinha na nossa cabeça. Essa historinha, ela tem emoções. Ou seja, o pensamento e as emoções criam uma energia. Essa energia, ela cria vida. Então, nosso pensamento, ele é uma espécie de vida que nós criamos. E a constância desses pensamentos vai criando uma psicoesfera. Dentro dessa psicoesfera, todas outras pessoas, espíritos, em qualquer lugar do planeta que estão pensando coisas semelhantes, se conectam. Então ele fala, o carnaval é uma época onde a psicosfera do ser humano, do planeta, muda muito. Porque muitas pessoas se sentem, ele fala, o carnaval é uma festividade muito antiga. Né? Então se a gente for pensar lá na época romana, né, era uma época em que eles já até meio que se programavam do tipo, olha, todas as regras, tudo que é moral, tudo que te cerceia, todos os seus freios, você não precisa viver no carnaval. Vai e curta, entende? Ou seja, e era assim. E nós carregamos essas coisas ainda no nosso inconsciente pelo espírito que nós somos, né? Já passamos por essas fases. E ainda hoje reproduzimos isso. Então ele fala, cuidado com esses pensamentos. Né? Tome muito cuidado com o que você pensa nessa época e com tudo que você está se conectando, não só nessa época, todos os dias, para sempre. Né? E aí então o que a gente pode pensar? Né? Associando com essa questão da programação inicial. Né? Que o autoconhecimento, no fundo, ele acaba não sendo uma escolha. A gente pode até escolher se eu vou começar esse autoconhecimento agora, ou daqui 5 anos, ou daqui 10 vidas, ou daqui um X tempo. Mas o autoconhecimento é uma questão fundamental para o espírito poder crescer. Né? Iremos passar por esse processo inevitavelmente. Né? Um dia, seja agora, seja depois, precisaremos aprofundar na questão do autoconhecimento. Aí ele fala outra coisa, o desenvolvimento de virtudes também é obrigatório se a gente quer evoluir. E como propósito, a gente sabe, né, que a gente pode até estagnar no processo evolutivo, a gente nunca regride, a gente estagna. Né? Mas a ideia é, você vai um dia até estagnar, mas vai chegar uma hora que por cansaço, o Vanderlei Oliveira, que ele fala que quem perdoa se liberta. Né? Porque o processo do perdão, eu não estou só desculpando o outro, eu estou me libertando de uma série de sentimentos e de pensamentos que me geram muita dor. Né? E a mesma coisa, né, com as outras virtudes, bondade, alteridade, justiça, misericórdia, coragem, paciência, mansidão, domínio próprio, comprometimento, prudência, fortaleza, sinceridade, responsabilidade, lealdade, etc, etc, etc. Todas essas são virtudes que um dia a gente vai precisar desenvolver dentro da gente. Né? E terceira questão, né? O culto ao prazer e ao não pensar nos atrasa e nos faz perder tempo. Tudo bem, a gente é imortal. Né? Como diria Denise, tempo é uma coisa que não é um problema para o espírito. Né? Então tem todo o tempo para a eternidade. Mas a gente pode acelerar um pouco, né? A gente pode se comprometer um pouquinho mais com a nossa... Com a gente, até um gesto de auto-amor. Né? Eu querer mudar é um gesto de amor comigo, entende? Então, o que a gente percebe, né? Que o espiritismo, né, ele não é contra o bem-estar, contra a qualidade de vida material ou contra a diversão. Não, ele não proíbe nada. Né? A questão é a gente se escravizar e transformar essas coisas na única e exclusivo modo de viver. E aí que está o problema. Quando a gente cria uma viciação em alguma coisa. Né? Então, tenho certeza absoluta, né, que todo ser humano ele deseja ser feliz. Todo mundo quer ser feliz. Até quem está errando, né, que não percebe que está errando, ele está tentando ser feliz, está tentando fazer o certo. Né? Sentir felicidade genuína e autêntica. Eu tenho certeza que todos nós desejamos sentir paz. Né? Sentir aquela leveza e aquela calma que a paz proporciona. E o que a gente aprende no Evangelho é que sentir verdadeiramente essas coisas só vai ser possível se a gente estiver atento
as escolhas que a gente faz no nosso dia a dia. Cada vez que eu pego, por exemplo, o meu celular para me distrair, eu estou perdendo um tempo de qualidade que poderia ser usado para outras coisas. Seja de aprofundar nas relações com as pessoas que eu amo que estão perto de mim, seja um tempo para eu perceber como eu estou, seja um tempo para eu perceber onde eu quero chegar, ou seja, o que eu gostaria de mudar, ou seja, aproveitar esse tempo para alguma outra coisa. E às vezes a gente fica lá, virando feeds, ou seja, e passando, sabe, quando se vê, passou 2 horas, 3 horas, aí a gente já está exausto e vai dormir. Entende? Ou seja, então, são essas coisas que nos perdem, que nos roubam o tempo. Então, cada vez que eu alimento, outro exemplo, cada vez que eu alimento as minhas verdades internas, do tipo, eu sou assim mesmo, ou então, quando eu fico pensando, eu não acho que eu estou errado, ou então, o problema não sou eu, são os outros. Ou a frase mais famosa que a gente mais repete, pelo menos é a que eu mais ouço e eu falo também, eu não consigo. Ou seja, essas verdades internas que a gente fala para a gente mesmo, elas apenas perpetuam um contexto de não mudança. Então, cada vez que eu falo para mim mesmo, eu não consigo, eu permaneço no mesmo lugar. Além do eu não consigo, não tem mais nada. Se eu não consigo, é um ponto final que me paralisa naquela etapa, Então, essas frases a gente repete muitas vezes, até com certo orgulho ou com muita razão, são aquelas que mais escravizam a gente dentro dessa zona de conforto que nos adoece. Então, quando alguém vira assim e fala, eu não consigo perdoar fulano de tal, tudo bem, é um direito seu, você tem toda a razão, como diria De Lucas, tem toda a razão para não conseguir, para você sentir tudo isso que você está sentindo, mas você está paralisado, você está escravizado. E daí você não vai sair tão cedo. Então, assim, esse é um processo complicado. Então, seguir o Evangelho de Jesus é uma proposta de mudança, de transformação profunda. O Evangelho não vem de encontro às concordâncias para que eu continue sendo o que eu sempre fui. Não é essa a ideia do Evangelho. Então, olhar para frente, olhar para onde eu quero chegar, significa sair de onde eu estou, deixar de ser quem eu sou, para ser um ser diferente do que eu sou hoje. Essa é a proposta do Evangelho. Então, logo, eu não vou conseguir fazer essa mudança através da razão. Eu só vou conseguir fazer essas mudanças através do sentir, do interpretar, do enxergar o novo, deixando o velho mundo que eu vejo todo santo dia para trás. Então, quando eu vejo alguém e penso, que coisa feia, as críticas, as vozes críticas que a gente tem na cabeça, nossa, aquilo é errado, nossa, que horror, todos esses pensamentos, eles me limitam e me mantêm exatamente no homem velho que já é milenário. Então, o que a gente precisa compreender? Que o sentido de vida não é algo que possa ser copiado dos outros. O sentido de vida é uma coisa muito pessoal. O mundo interno de cada um aponta o que cada pessoa precisa deixar para trás. E essa é uma busca pessoal. Então, só eu sei as coisas os meus vícios mentais, os meus vícios de comportamento, que eu preciso deixar para trás. E essa luta, ela é interna. E aí eu preciso olhar para isso. Naturalmente, a gente até fala, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo. E sem se dar conta de que essa parte da frase, eu não consigo, vem de uma resistência em querer continuar sendo quem se é. Por exemplo, e às vezes eu acho que a resistência ela até vem um pouco do processo de medo. Então, por exemplo, como será que vai ser a minha vida se eu deixar a minha muleta de ódio, de rancor e de mágoa para trás? Se eu não sentir mais e não precisar mais pensar nisso, eu vou pensar em quê? Entende? Eu vou para onde? Se eu parar de me esconder dentro da razão, eu tenho razão em agir assim porque eu sinto rancor. Ou eu tenho razão em estar sofrendo porque eu fui machucada, veja tudo que eu passei, veja o que fizeram comigo e é por isso que eu sou assim. Se eu mudar esse padrão e jogar isso fora, quem eu vou ser? O que vem depois? Quando eu derrubar esses muros mentais que me prendem, aí sim eu vou poder ir para onde eu quiser ir. Aí a gente vai ser livre. Aí a gente vai se sentir leve, a gente vai se sentir em paz, Aí a gente sente felicidade. Porque uma das coisas interessantes, que Joana disse, que a felicidade ela é a consequência de um ser virtuoso. É interessante isso.
né? Não é um ser sem problemas, é um ser virtuoso, entende? Quando a gente tem essas virtudes e a gente sente amor, a gente vai ser feliz, né? E aí então, para finalizar, né, eu gosto muito do Khalil Gibran, e tem uma poesia dele, né, que eu queria compartilhar com vocês, que fala exatamente sobre isso, sobre um processo de mudança, né, que ele vai contando durante a poesia, que é de certa forma, um processo que a gente faz, né, e inevitavelmente a gente vai fazer, não tem como fugir disso, né. A poesia se chama Deus, né, e ela fala o seguinte, deixa eu tirar o óculos para enxergar melhor. Ele diz o seguinte: nos tempos antigos, quando o primeiro palpitar de fala chegou aos meus lábios, eu subi a montanha sagrada e falei para Deus: Mestre, eu sou o teu escravo, tua vontade oculta é minha lei e eu te obedecerei para todo sempre. Mas Deus não respondeu e como uma poderosa tempestade ele passou. Após 1000 anos, subi a montanha sagrada e novamente falei para Deus: Criador, eu sou a tua criação. De barro me moldaste e a ti devo tudo que é meu. E Deus não respondeu, mas como 1000 asas velozes, ele passou. E após 1000 anos mais, eu subi a montanha sagrada e falei novamente: Pai, sou teu filho. Com piedade e amor me deste a luz. E através do amor e da adoração herdarei o teu reino. E Deus não respondeu, e como a névoa que encobre as colinas distantes, ele passou. E depois de 1000 anos, eu subi a montanha sagrada e novamente falei para Deus: Meu Deus, minha meta e meu cumprimento, eu sou o teu ontem, e tu és o meu amanhã. Eu sou tua raiz na terra, e tu és minha flor no céu. E juntos crescemos diante da face do sol. Então Deus se inclinou sobre mim e nos meus ouvidos sussurrou palavras de doçuras. E assim como o mar que envolve um riacho que corre para ele, ele me envolveu. E quando eu desci para os vales e as planícies, Deus também estava lá. Essa é a rota, essa é a peregrinação, né, que nós espíritos vamos seguir, né, ou seja, em todas as formas, né. Enfim, gente, o Evangelho hoje é mais curto, né, ou seja, mais reflexivo, né, ou seja, fica o convite para que a gente, nesse ano de 2025, que agora sim o ano começa finalmente em março, que já era sem tempo, né, que a gente possa realmente fazer essa proposta, né, lembrar com muito carinho, né, de que o Espiritismo ele não proíbe nada, mas que ele espera tudo de nós. Então, gente, vamos fechar os olhos, respirar, soltar, relaxar o corpo e sentir a energia dessa casa, a energia dessa equipe espiritual, dos nossos mentores pessoais, que estão todos juntos. E nesse estado de comunhão, a gente visualiza a imagem doce, meiga, amorosa e alegre de Jesus. E agradecemos a esse Mestre por ser o nosso caminho, por ser a verdade, a vida, pelo tanto que nos ensina com o teu Evangelho, pelo quanto que nos orienta e nos acolhe, pelo quanto que nos ama e não nos julga, que a gente possa te seguir, Jesus, todos os dias, em todos os lugares, que a gente possa lembrar de ti. E nesse momento também pedimos a Jesus e a Deus que envolva na misericórdia, na bondade, no amor, na paz, na fraternidade, todos os espíritos, todas as vidas que existem nesse orbe, que todos nós possamos sentir a tua presença pulsando no nosso coração e que essa presença nos fortaleça e nos anime a seguir adiante cada vez mais. Que assim seja, graças a Deus.